Olá, eu sou Leandro, eu sou discente do curso de pós-graduação África e suas diásporas, sou orientando do professor Dr. Gilberto da Silva Francisco, a qual tive a grande honra de estar junto dele, ouvindo suas contribuições, discutindo diversas vezes o nosso trabalho. O nosso trabalho é Grécia Antiga e sua territorialidade, conexões, integração em contexto afro-eurasiático. E então, como eu sou professor de filosofia e de história no ensino médio, busquei integrar as duas disciplinas para a contribuição do trabalho, para a formação do nosso TCC. Eu acho que é importante a gente analisar o diálogo existente na Grécia Antiga com outras regiões do Mar Mediterrâneo. E dentro desse contexto, dessas conexões, integrações, que nós vamos desenvolver o nosso trabalho. O nosso TCC ele vai buscar realizar o quê? Uma compreensão da Grécia enquanto na integração com o contexto afroasiático. Nós vamos selecionar alguns elementos de um fenômeno muito maior e mais complexo, porque nós temos diversos fatores que vão contribuir para a formação da Grécia Antiga. Esses fatores externos que se originam no Oriente, na Ásia, no norte da África, na Europa, e eles dentro desse contexto do Mar Mediterrâneo, do mundo Mediterrâneo, eles vão dar essas conexões de forma a contribuir e a desenvolver a cultura grega num caráter dinâmico do território, onde que os indivíduos exercem um papel ativo buscando as interações sociais, econômicas, políticas e culturais nas diversas relações de identidades dos grupos mediterrâneos. O trabalho se justifica, além de eu ser professor, de buscar compreender dentro da filosofia as contribuições para a formação do povo grego e dentro da história também, se justifica devido ao interesse que nós temos assistido em compreender a conectividade existente no Mar Mediterrâneo, que se observa atualmente. Quando nós discutimos em sala de aula com os nossos alunos, falando pela experiência minha, nós percebemos que eles têm um grande conhecimento, mas sede para compreender o que é a Grécia, como que a Grécia se desenvolveu, em especial a Hollywood, com os diversos filmes que vem tratar com mito, a gamers como God of War, que desenvolve a mitologia grega, a livros que nós temos visto falando sobre mitos. E tudo isso desperta o interesse dessa conectividade no Mar Mediterrâneo, além dos noticiários que a gente acompanha das migrações. O nosso trabalho está dividido em 3 tópicos, além da introdução e das considerações finais. A primeira sessão nós dedicamos a discutir o conceito de território e suas relações de poder social, analisando a territorialidade, os territórios, o espaço, o tempo, principalmente a partir dessa discussão que vem sendo desenvolvida a partir dos anos de 1960, do que é o território, como os indivíduos relacionam dentro desse espaço, tempo, o poder social, o poder que ele exerce sobre o outro. E nós discutimos então alguns teóricos de forma rápida, sucinta, sobre a questão do território. Na segunda sessão nós vamos discorrer sobre o mundo grego como uma experiência afroasiática, apresentando as conexões e a integração do mundo grego entre Eurásia e África. Nesse contexto do Mar Mediterrâneo, nós vamos buscar explorar como que se dá, através do comércio, essas interações em alguns aspectos. A terceira sessão nós vamos analisar a contribuição africana para o desenvolvimento da cultura grega, de forma mais específica, buscando compreender como ela se dá, buscando entender como que a África busca contribuir. E nós vamos utilizar a nossa metodologia, a revisão bibliográfica. O artigo vai analisar textos de artigos, livros, dissertações e teses, buscando compreender a formação da Grécia, da ciência, da filosofia, a história da Ásia, da África, buscando entender um pouco da mitologia, de forma a compreender as conexões e a integração no contexto
afroasiático. A forma de revisão bibliográfica se mostra muito importante, e principalmente quando nós analisamos a bibliografia. Nós encontramos nos dias atuais diversas fontes bibliográficas, diversas teses, dissertações que têm sido desenvolvidas com a temática da Grécia e as suas relações, as suas interações no mar Mediterrâneo contexto. Então nós temos assim visto uma grande dedicação, uma grande busca para compreender o desenvolvimento da Grécia e esse contexto euro-afroasiático, como que se dá essas interações, essas trocas de experiências, essas trocas culturais que vem sendo discutido no nosso artigo. Os nossos referências teóricas, metodológicas, nós temos diversos autores que vão buscar contribuir para a compreensão dessas experiências, dessas conexões afroasiáticas. Nós temos teóricos de diversas formações, da geografia, da filosofia, da história, teóricos sociais que vão buscar compreender a mitologia, então, a filosofia, a história, de forma a compreender a multiplicidade desses aspectos que vão envolver. E dentro do nosso curso, primeiramente, nós vamos discutir o território, suas multiplicidades no tempo, discutir o desenvolvimento dos aspectos do mundo grego e como essas experiências e conexões são fundamentais na formação da Grécia, buscar entender o desenvolvimento dessas trocas culturais no contexto do mar Mediterrâneo, apresentando os elementos sociais, econômicos, políticos e culturais para a compreensão da territorialidade do mar Mediterrâneo e o contato dessas populações que ali se encontravam, possibilitando que a Grécia Antiga aproveitasse e estabelecesse as conexões e a integração. Então, a partir do desenvolvimento no artigo, nós podemos apontar algumas considerações finais. Nós propomos inicialmente no nosso artigo o conceito de território, abordamos ele, como ele impacta os indivíduos e organiza o maneamento de relações de poder. Nós observamos a formação da Grécia dentro desse contexto euro-afroasiático, com contribuições orientais, contribuições europeias, contribuições da África. E no terceiro ponto nós vamos buscar mais especificamente a contribuição afroasiática do mundo grego, com especial atenção ao norte da África. Nós vamos elaborar diversos questionamentos após essa questão, porque quando nós falamos sobre a questão da formação da Grécia, nós vamos perceber que diversos elementos africanos, asiáticos, europeus vão convergir e permanecerem. Falar sobre a Grécia é falar sobre o mundo mediterrâneo. Falar sobre a Grécia é falar sobre a síntese cultural, política, social que nós tivemos ali na Grécia na Antiguidade. E nós podemos perceber através dessa formação. E quando nós buscamos desenvolver esse trabalho, nós buscamos compreender essas relações de poder, esse emaranhado e a territorialidade. Nós tivemos diversas referências bibliográficas e aqui nós sinalizamos algumas. Contudo, essas aqui são apenas algumas que nós temos. Diversas fontes bibliográficas atuais que vêm discutindo dissertações, teses sobre o aspecto. E acredito eu que nós, através dessas referências, dos nossos questionamentos, podemos avançar muito mais nesse tema, nas conexões que nós temos entre Grécia Antiga num contexto euro-afroasiático. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida é só entrar em contato. E aguardo um feedback com posicionamentos para que nós possamos desenvolver novas pesquisas futuras. Muito obrigado e até mais. Um abraço.